Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 21 de maio, terça-feira. O tema do nosso programa é Mestre e Servo. Isso foi Jesus, ele foi mestre. Ele ensinava, ele testemunhava e ele foi servo. Se colocou a serviço dos discípulos, se colocou a serviço da humanidade. Ele tem muito a nos ensinar, como mestre e como servo. Olhemos mais atentamente para Jesus. Deus nos torne atentos ao bem que podemos fazer aos nossos irmãos. Que Ele nos dê a sua graça e nos abençoe em nossas atividades para assim colaborarmos na construção do reino. O Evangelho de hoje relata um episódio, no mínimo curioso, no relacionamento de Jesus com seus discípulos. Jesus havia acabado de anunciar que subiriam a Jerusalém e ali ele sofreria a paixão. Queriam fazer perguntas a Jesus, mas tinham medo. Os discípulos discutem entre si e ao chegar a Cafarnaum, Jesus os surpreende com uma pergunta. De que falais pelo caminho? Eles ficaram calados, porque haviam discutido qual deles seria o maior. O texto nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Essa é uma triste situação vivida em muitas de nossas comunidades religiosas ou paroquiais, onde o ardor missionário e o serviço se perdem numa fogueira de vaidades e disputas internas em busca dos melhores lugares ou da promoção pessoal. A lição de Jesus, essa lição que ele dá, continua válida para nós. Disse-lhes Jesus: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois colocou uma criança no meio deles, dizendo: quem acolhe uma destas criancinhas em meu nome, a mim acolhe. E todo aquele que me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Jesus deixa claro que o modelo de organização da comunidade é diferente daquilo que acontece no mundo, onde impera a concorrência e a competição feroz pelo poder. Entre os discípulos deverá existir a fraternidade e o espírito do serviço. O próprio Jesus dá o exemplo. Sendo ele mestre e senhor, faz-se o menor de todos e dá sua vida por todos. Ele não hesita em estar entre os pequenos e marginalizados. Assim, ele quer que os seus seguidores acolham os pequeninos, ou seja, o pobre e excluído, como se o fizesse a ele ou ao Pai. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. No capítulo 25 de Mateus, nós encontramos a palavra sobre o juízo final. Vinde, benditos de meu Pai, tive fome, e deste de comer, tive sede, e deste de beber. Mas quando foi que nós fizemos isto? Quando encontrou um irmão necessitado. Servir deve ser a nossa missão. Aprender com Jesus como servir, assim como ele serviu. Se nós ainda procuramos entre nós quem é o maior, ainda não compreendemos o que de fato significa ser maior no reino de Deus e ainda não estamos trilhando a mesma estrada de Jesus. Precisamos, portanto, crescer na fé e na escuta atenta de Jesus. O serviço e a humildade são o caminho pessoal para as bem-aventuranças
e para a construção do reino de Deus entre nós. Amigo irmão, amiga irmã, o nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrar-me todos com vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se o protegeis, mesmo quando erra, com mais amor o guardais quando vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.